Bom dia, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que todos possamos ter um dia abençoado na presença do nosso Deus, vivendo a graça e a glória e a misericórdia do Senhor nesse dia. Vamos mais uma vez, amados irmãos, lembrar-nos das atividades da nossa igreja. Nós temos aí em tela todos os nossos compromissos semanais. Terças-feiras, às 9 horas da manhã, nós temos o culto Mulheres no Altar. Às quartas-feiras, às 20 horas, nós temos a nossa reunião de oração. Às sextas-feiras, às 19h30, temos o nosso culto de cura e libertação. Aos domingos, pela manhã, às 9 horas, nós temos os estudos da escola dominical, que são liberados pelos nossos professores. E às 18 horas nós temos o nosso culto de louvor e de adoração, todos os domingos. Se você puder participar conosco, estar interagindo com o Senhor, absorvendo a palavra de Deus para a sua vida, você estará alimentando o seu espírito. Tenho certeza que Deus trará coisas grandes e novas para a sua vida. Não deixe de se alimentar da palavra de Deus. Assista às pregações, assista às programações. Se você não tiver a oportunidade de vê-los ao vivo, no momento em que está sendo transmitido, acesse as nossas redes sociais, o YouTube, toda a programação, todos estes cultos aí, eles são disponibilizados, gravados lá no YouTube. Alimente o seu espírito, busque da presença do Senhor, para que Ele possa fortalecer a nossa caminhada, para que Ele possa fortalecer a nossa vida e a nossa igreja, não é? Porque nós não podemos estar reunidos fisicamente, mas o Espírito Santo de Deus faz com que a gente viva esse momento em união através das redes sociais. Participe dos nossos cultos, participe da programação da sua igreja, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Hoje que eu quero compartilhar com os amados irmãos, queridos, sobre o tema Pensamentos de Paz de Deus para a nossa vida, ok? E para essa meditação, nós vamos ler o texto que está lá em Jeremias, capítulo de número 29, dos versículos 11 ao 14, que nos diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Glória a Deus. Carta do profeta Jeremias, escrita na época em que o povo esteve cativo, por intermédio do rei Nabucodonosor na Babilônia. Foi uma época, amados irmãos, em que o profeta Jeremias estava sempre denunciando o pecado que levou o povo a ser cativo por intermédio de Nabucodonosor. Um povo que muitas vezes virava o seu pensamento em relação à doutrina, à palavra de Deus. Foi um povo rebelde, um povo que abandonou a vontade de Deus e estava se deixando levar pelas doutrinas falsas, estavam se deixando levar por coisas que não agradavam ao nosso Deus. E aí o profeta Jeremias, então, sempre proclamava para que o povo viesse a se arrepender dessa posição, até que Deus levou esse povo cativo para a Babilônia. E lá, então, Jeremias escreve essa carta para esse povo,
para que eles possam, lá naquele lugar, tentar viver de uma forma a voltar a buscar a Deus, tentar a viver uma vida, entre aspas, normal, porque Deus estava com o povo, Deus estava com o povo de Israel, mesmo em meio ao cativeiro. E os versículos que nós lemos nos diz sobre os pensamentos de Deus, né? Os pensamentos para o povo dele. Lá naquele tempo, o povo ainda no cativeiro, ainda tinham lá pessoas que tentavam falar profecias que não vinham da parte de Deus para aquele povo, e com isso trazia muita confusão para eles. Em meio a um sofrimento, em meio a um lugar estranho para eles, ainda assim Deus levanta Jeremias para motivá-los, para dizer, olha, fiquem aí, vivam a vida de vocês. Nós vamos ver daqui a pouco nos versos que nós vamos mostrar em tela. E escute os meus pensamentos. Escute a minha voz. E escutar os pensamentos de Deus, amados irmãos, eu acho que é um desafio para o povo de Deus. Quantos de nós gostaríamos de ter acesso ao pensamento de Deus? E saber o que é que Deus tem escrito para as nossas vidas, saber o que é que Deus tem para que a gente possa estar diante da presença dele e viver segundo a sua vontade. Os pensamentos de Deus nós não podemos realmente ter acesso, mas à vontade de Deus nós temos acesso. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a vontade de Deus manifesta para o seu povo. É o desejo de Deus para a nossa vida, para que a gente tenha uma vida de paz, para que a gente tenha uma vida de dedicação. E conhecendo a palavra de Deus, nós vamos dia a dia sendo surpreendidos pelos pensamentos de Deus para a nossa vida. E aí nós temos, amados irmãos e irmãs, que nos dedicar em meditar na palavra de Deus, em buscar a sua vontade. Nós poderíamos comparar hoje, amados irmãos, uma situação que nós estamos passando do isolamento, compará-la, claro, em proporções menores, mas compará-la, de repente, amados irmãos, a esse povo de Israel que estava lá na Babilônia. Eles estavam sob o domínio de um povo diferente, estavam cativos, havia uma nova direção, havia uma novidade de vida, haviam costumes diferentes lá de Jerusalém, onde eles habitavam, e eles tinham que viver dentro dessa nova realidade. E nós estamos hoje, amados irmãos, segundo o que as pessoas dizem aí, um novo normal. E nós temos que nos adaptarmos a este novo normal. Mas para isso, queridos, amados irmãos, nós não podemos deixar a palavra de Deus sobre as nossas vidas, que ela venha e faça e cumpra os seus propósitos em nossas vidas. Nós temos que fechar os nossos ouvidos a todo tipo de doutrina, a todo tipo de vento que vem querer nos derrubar. Quando nós dizemos uns para os outros, a paz do Senhor, meu amado, muitas vezes, quando nós ouvimos isso, nós podemos pensar, a paz, eu não estou em paz, eu estou vivendo um momento terrível, porque dentro do meu lar, nesse momento de isolamento, é uma confusão, eu estou preocupado porque o meu rendimento caiu, eu estou preocupado porque a convivência dentro de casa está difícil. Mas é assim que nós temos que buscar a presença de Deus. Em meio às tribulações, em meio às dificuldades, é que nós temos que
pautado na palavra de Deus, nos derramar na presença de Deus, para que os pensamentos de Deus se cumpram em nossas vidas. Nós não ouvimos os pensamentos de Deus, mas a voz de Deus está todo dia nas nossas mãos. E quando nós ouvimos a voz de Deus, amados irmãos, nós entramos em sintonia com o Espírito Santo de Deus, e Deus então vai dia a dia revelando os pensamentos dele para as nossas vidas, para que a gente saia deste momento. Em especial, eu falei do coronavírus, mas de repente você está vivendo um cativeiro, não só do coronavírus, mas de repente você está cativo por situações que a vida lhe impôs. Uma dificuldade de relacionamento, de saúde. São dificuldades que a vida nos impõe, que nos deixam cativos, nos deixam de mão amarradas, uma situação diferente. E Deus diz para nós que eu bem sei os pensamentos que tenho para vós. Amados irmãos, Deus deixa muito claro que os pensamentos dele para nós são pensamentos de paz, pensamentos de vida para as nossas vidas. E se nós somos povo de Deus e temos acesso à palavra de Deus, nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus para que Deus execute o seu planejamento sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha família. Ele diz assim que buscar-me-eis e me achareis, e eu vos deixarei ser encontrado. É nesse momento, irmãos, dentro desta nova realidade, ou dentro dessa situação de cativo, é que nós temos que buscar em oração ao nosso Deus, mas é de todo o coração. Nós não podemos, amados irmãos, deixar a nossa vida, entrarmos numa rotina de que não podemos estar reunidos fisicamente e a gente se esquecer de buscar da presença de Deus. Nós não estamos fisicamente, mas os nossos cultos permanecem, os nossos cultos são feitos semanalmente, a palavra de Deus é derramada sobre as nossas vidas, e eu tenho certeza que Deus fala, Deus age. Então, nesse momento de cativeiro, nós não podemos deixar de buscar de todo o nosso coração, como se estivéssemos fisicamente lá no templo da nossa igreja, buscando ao Senhor, louvando ao Senhor, abrindo os lábios e cantando louvores a Deus, orando a Deus. Tenho certeza que Deus vai realizando os pensamentos dele para as nossas vidas. Quero compartilhar mais um trecho dessa palavra de Deus, de Jeremias. Os versículos de número 5 a 7, Jeremias diz assim, olha: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Se estamos vivendo, amados irmãos, em algum lugar que nos traz desconforto, se estamos vivendo em meio a uma situação que nos traz desconforto, na saúde, no relacionamento, na impossibilidade de locomoção, de reunião. Faz tempo que eu não vejo a minha mãe, meu pai, meu tio, meu avô, minha avó, por causa da pandemia. A palavra de Deus nos diz, olha, viva dentro dessa normalidade,
Viva dentro desta possibilidade. Orai, buscai a paz, meditai, seja alimentado. Tente, na medida do possível, viver a sua vida esquecendo de que existe uma diferença da sua realidade, de uma situação que você vivia antes e agora está vivendo uma outra. Mas viva buscando da paz, buscando do amor de Deus, buscando da palavra de Deus para a sua vida. E então você encontrará a paz. Buscando em todo o tempo ao Senhor, para que Ele abra as janelas dos céus e derrame sobre a sua vida os pensamentos dEle, que são pensamentos de paz e de vida para você, para a sua família, para o seu lar, para os seus negócios. Nós não sabemos como que essa história como que ela vai ficar daqui para frente. Quando virá esta vacina, quando virá um tempo em que nós vamos poder nos reunir, não sabemos, mas sabemos hoje que a palavra de Deus nos diz: viva a sua vida, descanse no Senhor, busque da presença do Senhor, e os pensamentos de Deus para este momento, para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, são pensamentos de paz e não de mal. E assim a vontade de Deus vai se estabelecendo sobre toda a terra, principalmente sobre o povo de Deus. Que você possa tomar posse dessa palavra do Senhor para a sua vida hoje, viver a sua vida buscando ao Senhor, para que Ele faça na sua vida os pensamentos de paz. Amém? Que Deus te abençoe, derrame graça, derrame vida sobre você e sobre o seu lar. Vamos orar? Pai amado, Deus eterno, obrigado, Jesus, por esse novo tempo. Obrigado, Senhor, por esse tempo que nós não sabemos ao certo como nos comportar, mas nós cremos, Deus, que os teus pensamentos para nós são pensamentos de vida e não de morte e não de mal. São pensamentos de paz. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar a tua presença. Revele-se a nós, Senhor. Permita que o Espírito Santo de Deus traga novidade, Senhor, aos nossos ouvidos, para que sejamos, ó Pai, tomados pelos teus pensamentos em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que nos alimenta, pela palavra que aumenta a nossa fé em Ti. Fica conosco e com toda a nossa família, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tome posse dessa palavra, querido e querida, e viva segundo os pensamentos de Deus para a sua vida. Deus te abençoe. Amém.